Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Antônio Júnior e no vídeo de hoje eu quero falar com você a respeito da dúvida de uma mãe de uma criança com necessidades especiais, que ela é membro aqui no meu canal do YouTube. O filho dessa mulher é autista e ela se mostrou muito preocupada com a salvação das pessoas que não têm um entendimento intelectual. E assim como essa mulher, eu sei que muitos pais de pessoas com algum tipo de transtorno mental têm a mesma preocupação. Eles se perguntam: como que meu filho vai para o céu se ele nem tem um entendimento de quem é Deus e ele não pode reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz para nos salvar? Então, antes de começar a tirar a dúvida dessa e de tantas outras mães de pessoas especiais, eu quero pedir aqui que você já deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo. De segunda a segunda, às 6 horas da manhã, às 3 horas da tarde e 8 horas da noite, eu tenho colocado aqui vídeos novos, com mensagens abençoadas, orações, tudo para te fortalecer na caminhada com Deus. Amém? Então venha comigo para a gente caminhar junto todo dia, tá bom? Vamos começar. Existem algumas religiões que acreditam na reencarnação como uma forma de vencer o karma ou o pecado. E elas enxergam alguém que tem algum tipo de deficiência ou transtorno mental como uma pessoa que fez algo ruim em uma vida passada e que por isso merece esse sofrimento nesta vida. Por outro lado, essas religiões acreditam que quem não tem qualquer deficiência é visto como alguém espiritualmente superior, já que não está aqui sofrendo para pagar pelos pecados de uma suposta vida anterior. Mas a Bíblia ensina que toda imperfeição é consequência do erro de Adão e Eva, que arruinou a criação lá no Jardim do Éden. E por causa da desobediência daquele casal à palavra que Deus tinha dito a eles, o pecado entrou no mundo, causando, entre outras coisas, imperfeições e a morte para toda a humanidade. E o remédio para isso não é outro senão a graça de Deus e a salvação por meio do sacrifício de Cristo. Porque do mesmo modo como o pecado entrou na criação por um só homem, que foi Adão, Deus providenciou que ele saísse por um só homem, Jesus Cristo. Então nós vamos ler agora o que está escrito no livro de Romanos, capítulo 5. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Glória a Deus, né, irmãos? Olha que graça maravilhosa. Mas será que somente os que decidem acreditar em Jesus e no seu sacrifício é que podem desfrutar desse privilégio? Ou aqueles que estão incapacitados de acreditar por alguma deficiência ou transtorno mental também irão para o céu viver a eternidade ao lado do Pai? Quem começa a nos trazer alguma luz sobre essas questões é o próprio Jesus. Em João capítulo 6, o versículo 39, ele diz que considera dele todas as pessoas que o Pai lhe entrega e ele não permite que nenhum desses filhos se percam ao longo do caminho. Veja o que ele também disse: Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Glória a Deus. Sabe o que isso significa? Significa que Jesus não abandona alguns dos seus filhos só porque eles não têm a capacidade de escolher segui-lo. E isso acontece porque Ele nos escolheu primeiro. Então só não é salvo aquele que escolhe, através das suas atitudes e decisões, viver longe do Pai. E em relação à salvação, Deus vê as pessoas portadoras de deficiência ou transtorno mental como aqueles fetos que morrem naturalmente ou são abortados antes de nascerem, e também como as crianças que perdem suas vidas antes de chegarem à fase adulta. Ou seja, o sacrifício de Jesus é suficiente para salvar a todos eles, porque o próprio Senhor deixou claro que Ele está com o coração voltado para as crianças e aqueles que são considerados pobres de espírito. Vamos ver o que Jesus disse: Deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. E no livro de 2 Samuel, capítulo 12, nós vemos que o rei Davi tinha certeza
de que ele iria se encontrar com seu filho recém-nascido, que havia acabado de morrer. Vamos ver o que ele disse sobre aquela criança. Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Aqui nós vemos que Davi não tinha dúvidas de que um dia ele se encontraria com aquela criança na eternidade, mesmo sabendo que ela havia morrido antes de adquirir um entendimento para acreditar em Deus. Essa é a graça do Senhor, irmãos. Da mesma forma, você que tem um filho ou um familiar com necessidades especiais, que tem o seu entendimento afetado, creia que o Senhor vai acolher essa pessoa que você tanto ama. Amém? E é importante você saber de mais uma coisa. Antes de uma pessoa escolher colocar a sua fé em Jesus, Deus gera no coração dela o desejo de acreditar nele. Ou seja, a salvação não começa por nós, e sim por uma iniciativa do Senhor. E eu não sei se você sabe, mas essa decisão foi tomada antes que existissem todas as coisas, porque os salvos foram escolhidos antes da fundação do mundo. E não sou eu quem está afirmando isso, tá bom? É a palavra de Deus. Vamos ver o que está escrito em Efésios capítulo 1. Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então entenda isso, meu querido irmão e minha irmã. Primeiro nós fomos escolhidos e só depois nós nascemos neste mundo para acreditarmos em Jesus e sermos selados pelo Espírito Santo. Então nós não precisamos preocupar, porque aqueles que vieram a este mundo sem a possibilidade de entender o Evangelho já está salvo pela misericórdia e pelo amor do Senhor. E o melhor de tudo é que depois que chegarmos ao fim da história e Jesus Cristo voltar, todos nós que caminhamos com Cristo e seguimos a sua palavra, e aqueles que têm algum tipo de deficiência mental, receberemos corpos glorificados, perfeitos como o de Cristo. Então nós poderemos desfrutar daquela promessa que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15. Veja o que diz: quando o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos, seus familiares, e eu te espero então no próximo vídeo. Deus abençoe.